Salmo 119, a partir do verso 97. Esse que é o maior salmo, maior capítulo de toda a Bíblia. Salmo 119, 97, nos diz o seguinte: Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os meus pés de todo o caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Amém. Essa palavra de Deus para nós. Esse é um salmo muito interessante porque é a Bíblia dando testemunho acerca da própria Bíblia. E ele é construído de uma forma muito caprichada no hebraico. Isso não aparece para nós aqui no português, mas cada sequência de 8 versos que estão colocados aqui nessas divisões é feito numa forma em que a primeira palavra que vai ser escrita no verso daquela seção é uma letra do alfabeto hebraico. Ou seja, os 8 primeiros versos correspondem à letra A, começam com A. Em seguida, o verso subsequente começa com o Bet, né, que é o B no hebraico. Tudo isso com um estilo, né, mas também como um esforço do salmista para dar aos seus leitores uma facilidade maior para memorizar esses salmos. E aqui, nesse texto, ao longo dos outros versos que estão nesse mesmo salmo, ele usa vários substantivos para se referir à palavra de Deus. Por exemplo, ele diz preceito, lei, mandamento, ordenança, estatutos, decretos e palavra, né? Então, são várias formas dele se referir à mesma coisa, que é a palavra de Deus que deve guiar a vida do homem. Então, irmãos, o homem, de fato, ele precisa de uma diretriz objetiva para poder guiar a sua própria vida. Sem uma diretriz, ele não consegue sequer descobrir quem ele é, como ele deve agir, quais são os limites que ele deve colocar na sua própria liberdade, né? E a tendência cultural nossa é pensar a liberdade de um jeito muito pobre, né? Como se liberdade fosse a ausência de qualquer restrição, qualquer limite, norma. Mas essa não é o conceito bíblico de liberdade, né? A liberdade ela não se dá num vácuo existencial, como uma espécie de horizonte de possibilidades infinitas e sem freio para o ser humano. Não. A Bíblia mostra que a liberdade cristã verdadeira é aquela em que você tem um ambiente seguro no qual você pode agir. Ou seja, dentro desse ambiente, você não vai sofrer nenhum tipo de dano ao exercer a sua liberdade. É como o jogo de futebol, né? Passou fora das linhas, não está valendo mais, né? Foi fora. Então, a verdade, meus queridos, é que nenhum ser humano vive sem lei, sem ordenança, sem um mandamento. Resta saber qual vai ser esse referencial de lei que ele vai adotar para si, né? E se ele não quiser ouvir a voz divina, é certo que ele vai ter algum outro tipo de referencial. Isso pode ser os seus impulsos humanos mais fortes, suas tendências, o seu instinto. Pode ser a moda da sociedade, né? Pode ser os costumes do momento, e a pessoa vai mudando de ética conforme o tempo vai passando, né? E assim por diante. Mas o que fica claro para nós aqui nesse salmo
é que o salmista ele toma essa opção deliberada de andar tendo como guia a palavra de Deus, de fato. E essa não é, como se poderia pensar, uma decisão meramente no nível racional, de autodeterminação do ser humano, mas é fruto de um coração que foi convertido por Deus. Nós vamos ver isso mais adiante. É só um coração convertido que tem condições de desejar, ansiar realizar a vontade de Deus. Então, a partir disso, tome isso como uma nota introdutória, vamos passar por todo esse salmo pensando em algumas aplicações práticas, algumas lições para nós aqui. Ele abre o salmo, então, no verso 97, você pode conferir, dando uma declaração do seu amor pela palavra de Deus. Veja que ele diz: como amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. E o que ocorre, meus irmãos? O amor pela lei de Deus só é possível a pessoas convertidas. Esse é o pressuposto básico para nós aqui, é o primeiro passo. O que o Novo Testamento vai nos mostrar? Especialmente Paulo em Romanos. Ele diz, olha, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem voltado a sua mente para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, o que Paulo está repetindo aqui enfaticamente? Que o homem natural, deixado por si mesmo no seu estado de queda, não pode, no sentido de não ter como mesmo, não ter capacidade para se submeter à lei de Deus, muito menos em desejá-la, não é? E isso nos ajuda a não criar falsas expectativas acerca das pessoas, da sociedade à nossa volta. Pessoas de coração não convertidos, porque desde a queda que o homem não tem condições, de fazer o que de fato agrada a Deus. É Deus que, na sua graça comum, ainda preserva o homem de não praticar todo o mal que ele tem potência dentro de si para fazer, para que as nossas relações não sejam também destruídas, Mas também, por um outro lado, o que o salmista nos mostra aqui é que é possível uma vida santa e autêntica diante de Deus, realizando o que Deus deseja. Veja o que Paulo diz, e eu vou ler o verso para vocês, nesse mesmo texto, em Romanos 8, é que nós fomos unidos a Cristo por meio do batismo e morremos quando ele foi morto e sepultado. Isso que simboliza o batismo. Mas assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele para viver uma vida em uma novidade de vida, um novo estilo de vida, em que o nosso velho homem de pecado foi morto e nós temos agora condições de agradar a Deus, de obedecer à lei de Deus. Então, a presença do pecado continua real, só que mais forte do que o poder do pecado sobre o homem é o poder do Espírito, que o capacita a realizar o que Deus agrada. Então veja o que Paulo diz: entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Então vejam, o que esse verso nos mostra aqui, o que eu disse que é possível uma vida santa e que agrada a Deus. A experiência normal do crente, meus irmãos, ela não é de você ficar o tempo inteiro pedindo para que Deus te purifique enquanto você caminha na lama. Percebem? É possível que o crente venha tropeçar e cair, mas esse não é o estado natural que nós fomos chamados para viver uma vez convertidos. Porque é o que o salmista diz: eu amo a tua lei. E se ele ama, ele medita nela, ele a obedece também. Então esse é o primeiro ponto importante para nós. O salmista fala do seu amor pela lei, porque ele conheceu a Deus, teve uma experiência com o Deus que deu essa lei. Ele é alguém convertido. O segundo ponto aqui,
que vão dos versos 98 a 100, o salmista se compara com 3 outros grupos de pessoas diferentes. É exatamente isso que ele faz. Vejam o verso 98 que ele diz: os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois obedeço os teus testemunhos. Tenho mais entendimento que anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Então ele está repetindo a mesma ideia de várias formas diferentes e inclui nisso 3 pessoas diferentes. Primeiro os inimigos, os mestres e os anciãos. E ele de fato se considera mais sábio do que esses 3 grupos, né? Eu não quero me deter tanto nesse ponto, mas quando se fala, por exemplo, de inimigos, nós podemos pensar em pessoas más de verdade, com força, né, mas que são extremamente tolas. Pense na figura bíblica, por exemplo, do rei Saul, um homem tolo que arruinou todo o seu reinado e a sua família. Os mestres, quantos homens mestres, mas que não são sábios, não é? Pessoas bem preparadas do ponto de vista intelectual, mas que são ignorantes, sem capacidade para fazer uma gerência mínima das coisas básicas da vida. Podemos pensar em mestres religiosos. No Novo Testamento, quando Jesus veio, tinha muitos deles, homens que conheciam o Antigo Testamento melhor do que eu e você, mas que não souberam reconhecer a palavra encarnada que estava na frente deles, não é? E ele fala aqui também de anciãos. Isso é bastante contraintuitivo também. Nós fomos, de certo modo, acostumados a pensar que todo velho é necessariamente um sábio. Não é isso que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia nos diz. Infelizmente, é possível que o sujeito seja um idoso, mas estúpido. Assim como é possível ser jovem estúpido também. E Provérbios fala disso. O ponto decisivo não é a juventude nem a velhice, sim o conhecimento que a pessoa tem da palavra de Deus. Então eu e você, todos nós, independente da idade, desde a criança até o homem mais idoso, precisamos conhecer a palavra de Deus para adquirir sabedoria para a nossa vida. Um terceiro ponto, irmãos, é aqui no Salmo, os versos 101 e 102, o salmista vai fazer o seguinte: ele diz que pela palavra ele sabe tanto o que deve fazer quanto o que não deve fazer. Se não, vejam comigo, verso 101. Afasto os meus pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. E o 102. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Então vejam, o que está em jogo aqui? No primeiro verso, de se afastar, está aqui uma postura passiva, não é? Ou seja, ele antevê o mal e o evita, pelo conhecimento que ele tem da palavra. O livro de Provérbios tem um texto que diz o seguinte: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então, a palavra de Deus, quando nos orienta, nos livra de muitos males, né? Ele está dizendo aqui que o sábio é, portanto, alguém prudente, alguém que tem condições de avaliar o caminho que não presta e se afastar. É como um negócio ruim, né? Você vai vender areia no deserto, é logo fácil identificar que isso não é um caminho bom. Então, você, percebendo que isso não é bom, você se afasta. Mas também convenhamos que é muito fácil você avaliar, né, que não é um bom negócio vender areia no deserto. Mas e quantas questões mais profundas da nossa vida? Como, por exemplo, como que você poderia reagir a uma proposta de emprego com excelente salário, mas que de alguma maneira fere um princípio bíblico? É nessa hora que você antevê o mal que isso vai te causar e o evita, né? Esse é o poder da palavra. O Espírito Santo sopra nos nossos ouvidos: olha, meu filho, isso vai tirar o seu sono. Então você prefere se afastar desse caminho mau. Então
É o que o salmista diz aqui: afasta os meus pés de todo caminho mau, para obedecer a palavra, né? Mas essa palavra também nos dá condições de ter uma postura ativa em relação ao que é bom, né? Ele estimula a caminhar nessa direção. Paulo diz, por exemplo, em Filipenses, um texto que eu gosto muito, Filipenses 4:8, olha o que ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Nisto pensai. Então, a Bíblia nos chama, de fato, não só a nos afastarmos do que é ruim, mas nos aproximarmos do que é bom. E assim nós somos, de fato, livres do pecado, vencemos o pecado, não só nos afastando dele, mas estimulando e caminhando em direção a coisas que são retas, né, aos olhos do nosso Deus. E eu chamo a sua atenção ainda para o finalzinho do verso 102. Veja o que ele diz: não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Aqui ele está se dirigindo a Deus. E uma aplicação para nós, que eu fiquei pensando a respeito disso, queridos, é que é preciso que nós tenhamos um contato pessoal com a palavra de Deus. É muito bom que na igreja existam pastores, mestres, pessoas capacitadas para ensinar as ovelhas de Cristo. Mas, se você não tiver o seu contato pessoal e direto com a palavra de Deus, nada disso vai surtir efeito na sua vida. Entendem? É o que o salmista diz aqui: tu mesmo me ensinas. Ou seja, ele tem um contato com Deus, ele experimenta a palavra de Deus, né? E ao experimentar, vem o efeito disso, que está no verso 4. Ele faz um elogio, que está no verso 103, melhor dizendo. Ele faz agora um elogio à palavra de Deus. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Então ele está aqui trabalhando com algumas metáforas muito conhecidas, né, daquela cultura, comparando a palavra de Deus como o próprio mel. Então a palavra, ela é desejável, ela é boa, ela é doce. Não é, por exemplo, como a serpente quis sugerir a Eva ali no Éden. O que faz a serpente ali? A serpente tenta semear uma raiz de dúvida na mente da mulher sobre a bondade do caráter de Deus. O que a serpente diz? Olha, foi isso mesmo que Deus disse? Ou seja, isso que Deus disse para vocês fazerem é realmente bom, né? E a mulher, no momento em que duvida disso, duvida da bondade de Deus, ela então desobedece e cai, não é? Então, irmãos, é preciso muita atenção em relação a isso. Que nós precisamos confiar de que a palavra de Deus tem uma orientação de fato boa para as nossas vidas, e essa é a aplicação. Para que haja real obediência da palavra, é preciso confiar de que essa orientação é boa. E como que pode ser isso? Eu cito um exemplo para você. Imagine que você vá numa praia dessas aí, que tem no Nordeste, no Brasil, e tem lá uma placa, né, dizendo assim: não entre na água, perigo de mordida de tubarão. Num primeiro momento, aquilo parece uma interdição, um impedimento da sua liberdade, né? Mas, na verdade, aquilo lá visa proteger sua vida, meus irmãos. Percebe? Imagina as placas de trânsito também, que a gente tem espalhadas por aí. Elas te orientam a como dirigir. Você só é livre para continuar dirigindo com segurança a obedecer esses determinados limites que as leis nos impõem. Então, o mesmo vale em relação à palavra de Deus, como orientação para o ser humano de modo geral. Sem a diretriz bíblica, o que reina é, de fato, a anarquia de valores. Nós ficamos sem um critério objetivo para avaliar o que é bom e o que é ruim para as nossas vidas. Então, a obediência à palavra só é possível ao confiarmos de que ela é, de fato, boa, de que é um caminho bom.
e justo para a nossa vida. E essa é a experiência do salmista aqui. Por isso, quando ele fala em lei, estatutos, ordenanças, mandamentos, ele não olha para isso como se fosse uma coisa forçada, impositiva, obrigatória, mas, pelo contrário, ele tem uma experiência de profunda gratidão a Deus por ter revelado a sua vontade, que é boa e justa para as nossas vidas. E no último verso, nós chegamos então, que é o último, mas não menos importante, ele diz o seguinte, verso 104, ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. É interessante que o hebraico você vai do amor ao ódio em 2 minutos. Você não tem muitos adjetivos de gradação, assim. Então você tem o odeio e o amo, né? Então, depois de elogiar a palavra de Deus, no verso 1, aqui ele expressa o seu ódio daquilo que é contrário a ela, né? Mas vejam, irmãos, a crítica que o salmista faz em relação a isso que é falso, que é isso que ele diz, odeio o caminho de falsidade, pressupõe que há ideias em oposição a essa palavra. Percebem? E que ideias poderiam ser essas, né? Bem, as ideias da época do salmista nós não temos muitos detalhes. Isso pode ser, provavelmente, propostas religiosas, né, pagãs, de cultos a falsos deuses e pecados diversos daquela geração, que estava em conflito com os valores da palavra de Deus. Mas e quanto a nós hoje? Quais são as principais propostas de vida, de orientação, que estão em clara oposição à palavra de Deus e que, por vezes, querem persuadir a mente das pessoas e a vida das pessoas para seguirem esses caminhos? Eu apontei pelo menos 3 coisas aqui, né, de valores dos quais as pessoas, por vezes, se deixam influenciar. A primeira, a mídia. A mídia. A mídia, ela tem as suas sementes de desesperança generalizada e espalha isso entre as pessoas. Não somente isso, mas também a violência propagada nos filmes, o estímulo da ganância pelo dinheiro, pense sobre isso, né, como se fosse trazer algum contentamento real para as pessoas, o consumismo, você tem que ter sempre mais, né, como se isso fosse trazer algum tipo de satisfação. Eu pensei também de pessoas que acabam sendo orientadas pelas músicas do cotidiano. A música, meus irmãos, ela é muito mais do que um divertimento ocasional na vida das pessoas. Por vezes, as letras que são descritas ali se tornam, de fato, algo que a pessoa absorve como uma filosofia de vida para si, sabe? E não necessariamente porque ela gosta, mas é porque ela se identifica com aquela miséria, com aquela desgraça que está ali exposta, expressa nas letras, sabe? Ocorre uma identificação entre o mundo da pessoa e o mundo do artista. Ou se não ocorre uma identificação, ocorre pelo menos uma idealização de que aquele mundo que o artista descreve é o que é o bom. E eu não quis nem colocar exemplos aqui, porque, como diz o livro de Hebreus, né, há coisas que não convém mencionar entre os santos. Mas os irmãos conhecem, né, desde letras a respeito de infidelidade conjugal, idolatria do parceiro, aquele amor ressentido. Eu fico observando essas coisas às vezes, sabe? E nós, enquanto cristãos, não deveríamos subestimar o poder que a arte tem de formar toda uma mentalidade das pessoas. É uma faca de 2 gumes, porque é um instrumento poderoso para o bem, mas também para o mal, não é? Então, a solução não é acabar com a música, mas promover músicas boas, não é? Especialmente porque hoje em dia as pessoas são muito mais movidas pelas emoções do que pela racionalidade. Então, a arte pode ser um instrumento também de redenção, né, nas mãos de Deus. Bem, eu falei da música, da mídia, mas há também aqueles que são mais intelectuais e que querem apostar em correntes filosóficas, né, secularizadas,
filosofias que têm uma rejeição, hostilidade total em relação a tudo que seja vinculado ao cristianismo, não é? Eu, há pouco tempo atrás, conversei com um rapaz que faz filosofia ali em Niterói, e quando ele disse que fazia filosofia na Universidade Federal, né, a pergunta imediata depois disso foi, cara, como é que você sobrevive lá dentro, né? Porque, por vezes, os cristãos são, sim, hostilizados e objeto de preconceito, desprezo nessas ciências humanas. E aí ele respondeu para mim e falou, olha, eu chego para as pessoas e falo assim, olha, cara, se o cristianismo realmente está errado, me ajuda a me convencer disso, porque até hoje eu não consegui. O que isso mostra, meus irmãos? É alguém tão convicto de sua fé que não se deixa intimidar pelos inimigos da fé. Percebem? Então, ou seja, se o cristianismo está errado, me convença de que está errado e me dê uma opção melhor e superior. Sabe? É isso que ele quis dizer. Eu estava lendo, um tempo atrás, um livro de Dostoiévski chamado Memórias do Subsolo, e que me fez lembrar disso também que o Guilherme me falou. Há um determinado ponto do texto que ele diz o seguinte: destruí os meus desejos, apagai meus ideais, mostrai-me algo melhor e hei de vos seguir. Então, quando a pessoa, né, tem muita resistência à fé cristã, tem muita hostilidade, pergunta para ela, cara, você tem uma proposta de vida melhor do que essa para me apresentar? E com toda certeza ele não vai ter. Por quê, meus irmãos? Porque na Bíblia nós temos uma visão de mundo muito abrangente. Nós temos uma visão de mundo sobre família, sobre trabalho, sobre a nossa ética, sobre as suas relações interpessoais, sobre a sua relação com a natureza, do cuidado com a natureza, sobre o Estado. Então, vejam, ora, se tem uma visão de mundo melhor e superior a essa, que a pessoa nos apresente, não é? Mas realmente não vai ter alguma outra filosofia de vida que tenha a honestidade e a profundidade que a palavra de Deus tem para poder nos orientar. Por isso que vale a pena seguir a diretriz bíblica. Eu, há muitos anos li esse mesmo texto que eu li para vocês aqui, na versão da Bíblia A Mensagem, que é uma paráfrase, né, de Eugene Peterson. Eu achei muito curiosa a forma como ele traduz esse verso 104. Vejam que ele diz: com a tua instrução compreendo a vida, por isso odeio a propaganda enganosa. Né? Então, toda e qualquer proposta de vida contrária à palavra de Deus é propaganda enganosa, sabe? Quer seja da mídia, quer seja das músicas, quer seja das filosofias, quer seja da última moda que vai chegar ao nosso mundo. E é muito interessante também, aqui caminhando para o final, que nós estamos falando o tempo inteiro de lei, de verdade, de algo relacionado ao nosso entendimento e à nossa prática. É interessante porque a verdade, de um ponto de vista dos gregos, da filosofia grega, ela é algo mais teórico do que prático. A verdade é concebida como a adequação do seu intelecto ao real, que não deixa de ser correto também. Mas, na cosmovisão hebraica do Antigo Testamento, verdade está ligada à palavra emet, que é uma derivação de amã, de onde vem a palavra amém. E o que é o amém, né? Que é a verdade? É algo de fato firme, inabalável, é algo que tem fundamento, é uma rocha segura na qual você pode pisar e o chão está firme, sabe? Então, a herança grega e racionalista que nós recebemos tende a nos formatar para que nós pensemos a verdade sempre em termos de lógica, de razão, de ideia plausível. Mas a visão bíblica não nega isso, mas diz que é muito superior.
né? É algo pelo qual vale a pena você viver e apostar sua vida. É um chão firme e seguro, na qual você pode, de fato, apostar. Por isso que Jesus diz, né, no Sermão do Monte, ali no final do seu ensino, para que os seus discípulos construíssem a sua casa sobre a rocha, sabe? Sobre a rocha. Isso nos mostra também como que, por vezes, essa falsa dicotomia que a gente faz entre teoria e prática é algo muito errado do ponto de vista bíblico. Quando a gente concebe verdade somente como teoria, ela só fica na mente. E quando a gente pensa somente em questões práticas, nós já perdemos de vista a necessidade de algo verdadeiro, né, intelectual, para fundamentar a prática. É nesse sentido que o pastor Luiz Saião diz que Jesus não tem alunos, Jesus tem discípulos. Alunos simplesmente aprendem, os discípulos reproduzem o mesmo estilo de vida. Então, queridos, para fechar esse sermão aqui, eu quero ser tão didático quanto eu seria com uma criança. A verdade da palavra de Deus que deve nos orientar, ela precisa, em primeiro lugar, estar na nossa mente. Porque é isso que o salmista diz. Eu amo a tua lei e medito nela. Ela precisa estar na mente. Depois ela precisa estar nas mãos. Ou seja, no fazer, no realizar, nas obras, na obediência. E também precisa estar no nosso coração. Né? É algo que você precisa sentir, precisa desejar, precisa amar como um caminho, de fato, que é bom para a sua vida. Quando a pessoa reduz a verdade à mente, ela pensa que a fé se reduz ao intelecto. E não é isso. Quando reduz as mãos, o problema é que reduz a fé à ação prática. A moralidade elevada. E a fé não pode ser reduzida à ética. E quando a pessoa reduz a fé ao sentimentalismo, ao coração, ela também não compreendeu bem. Então essas três coisas precisam estar integradas em nós. A verdade estando na mente, nas mãos, na prática e no nosso também coração, para que nós desejemos o que é bom. Há um texto de 1 João que ele diz que os seus mandamentos não são pesados. De que maneira os mandamentos de Deus podem não ser pesados para nós, quando nós os amamos? Amém? Então, essa é a minha expectativa para todos nós, e que a palavra de Deus seja de fato nosso guia a toda a verdade que está expressa nela e na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos pela revelação da Tua palavra, Deus. Te agradecemos porque ela é um chão firme, Senhor, no qual nós podemos apostar a nossa vida, no qual nós podemos, Senhor, viver e entregar todo o nosso ser nas Tuas mãos. Que o Senhor possa nos conduzir, nos dar clareza, entendimento e condições de realizar o que agrada ao Teu coração, Pai. Essa é a minha oração para mim e para todos os meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, Deus Senhor.